No final da década de 70, toda a área era alagada pelas enchentes do rio Tamanduateí. Os comerciantes ganharam várias ações na justiça requerendo indenização dos prejuízos, que eram enormes. A prefeitura canalizou o leito do rio e solucionou o problema. Essas ações na justiça, o senhor acredita que ajudaram? Olha, ajuda, em parte ajudou. São Paulo ontem praticamente parou e nós estamos aqui tranquilo. A Prefeitura de São Paulo declarou que as enchentes acontecem por causa da chuva e, se o poder público for acionado, respeitará a decisão da Justiça. Mas anote agora o telefone da Associação Brasileira de Defesa do Contribuinte para o caso de você decidir entrar com uma ação na Justiça. O telefone é o 256-7674. Repetindo, 256-7674. Nós vamos agora falar com o prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, para saber o que é possível fazer para diminuir o drama das enchentes. Prefeito, boa tarde. Boa tarde. Eu quero agradecer que até inesperadamente você mostrou a obra do Tamanduateí, que é uma das obras que eu me orgulho. Aqui realmente tinham enchentes onde todos os anos, 5, 6 vezes, dezenas de toneladas de gêneros alimentícios eram perdidos. E esta obra feita por mim, por Dr. Reinaldo de Barros, resolveu completamente o problema na zona do mercado, na zona cerealista, na Paula Souza, na Cantareira, aqui em todo o local da Avenida do Estado. Agora, prefeito. E esta é um dos exemplos exatamente de obras definitivas que nós temos que fazer. Agora, prefeito, tem muita gente reclamando, o senhor deve ter ouvido agora há pouco aí, o advogado da Associação de Defesa dos Contribuintes, o senhor Roberto Caldas, ele está dizendo que os contribuintes, os cidadãos de São Paulo, têm que entrar com ação contra a Prefeitura. A Prefeitura vai ter dinheiro para pagar a indenização para toda essa gente? O que o senhor acha desse tipo de procedimento? Pois, eu respeito, evidentemente, o direito profissional desse advogado querer levar alguma vantagem financeira. Ele é de uma associação, né, prefeito? Uma associação, teoricamente, sem fins lucrativos, né? É, como você disse mesmo, teoricamente, mas ele cobra para entrar 30 cruzeiros, conforme eu ouvi aqui, R$30 e mais 500 se quiser um advogado particular. Agora, o problema não é esse, o problema é o seguinte: ninguém está investindo mais do que esta prefeitura em termos de combate às enchentes. E eu dou exemplos concretos. Piscinão do Pacaembu, foi a própria Televisão Cultura que duvidou da tecnologia usada. Pois bem, eu convido a reportagem da Televisão Cultura a visitar a Avenida Pacaembu, que não teve nenhuma enchente este ano, ou seja, o piscinão funcionou. Também em frente ao Museu do Ipiranga, existia na Avenida Ricardo Jafé, na Avenida Água Funda, enchentes de 2 metros todos os anos. Passei lá ontem de helicóptero, não tinha nada. O córrego do Jaguaré, idem, não deu absolutamente nenhuma enchente, obra canalizada na nossa administração. Agora, prefeito. Espera, eu quero dizer a você o que a gente está fazendo. Córrego Morro do Oeste, lá exatamente paralela à estrada de Itapecerica, nós canalizamos. Avenida Carlos Caldeira Filho, não teve mais nenhum problema. Córrego Zavuvu, Córrego Mongaguá, Uberaba e Uberabinha aqui na Vila Olímpia. Agora, eu vi as enchentes nas imagens da TV Cultura. Eu queria dizer que isto é o Rio Tietê. E o Rio Tietê, eu quero dizer para esses advogados que não adianta eles acionarem a prefeitura, porque o Rio Tietê é de responsabilidade do governo do Estado. E eu tenho certeza que o governador Mário Covas, que é um homem sensível, é um grande governador, não tem culpa das enchentes, mas precisa fazer o aprofundamento da calha do Rio Tietê entre Osasco e Santana do Parnaíba. Assim o problema das enchentes nas marginais será solucionado. Agora, quanto aos córregos, eu posso garantir que a prefeitura está fazendo a parte dela, colocou 8.000 pessoas nas ruas para dar assistência a todos os desabrigados e vai continuar cuidando dos eventuais desabrigados. Agora, prefeito, a gente tem mostrado aí nos últimos dias, quer dizer, várias reportagens de gente reclamando que o auxílio da prefeitura está demorando para chegar. E a prefeitura está realmente atendendo todo mundo? Como é que está isso, prefeito? Olha, eu mesmo ontem sobrevoei de helicóptero a cidade inteira com o concorrente de vocês, o Aqui e Agora do SBT. E se você olhar as imagens da reportagem do SBT, você vai ver que a prefeitura, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Guarda Civil, olha, a Prefeitura e o Governo do Estado se uniram em toda a cidade para dar todo o conforto para aqueles que, infelizmente, por razões que nós sabemos de carência, moram em áreas de risco, áreas que sabem que podem desabar. Eu vou lhe dar agora um caso concreto. Está ameaçado de desabamento no Real Parque.
Nós retiramos as pessoas de lá para escolas, demos eles cobertores, comida. Eu estou sabendo hoje que eles voltaram. Nós estamos pedindo à Secretaria da Segurança Pública que não permita que se volte nessas áreas de risco. Exatamente, prefeito. Eu peço também à população... É que nós temos um repórter lá no Real Parque. Eu queria conversar com ele agora para ver quais são as informações, qual é a situação agora no Real Parque. Quem está lá é o repórter Luiz Cosme. Mas a situação Cosme, qual é a situação agora aí no Morumbi? Ok, Rodrigo, aí com a licença do prefeito Paulo Maluf, a gente mostra que a favela Real Parque fica exatamente em frente a uma das regiões mais valorizadas de São Paulo. Toda essa área, como nós mostramos há pouco, está correndo o risco, segundo a prefeitura, de desabamento iminente, uma tragédia. Por isso mesmo, vários barracos já foram desocupados e a gente mostra, inclusive, que o risco não está apenas naquelas casas mais simples de madeira, mas também, olha, em casas de bloco, casas de concreto, que são simples, evidentemente, mas são bem mais resistentes do que uma casa de madeira. Nós estamos mostrando aqui a retirada, os últimos móveis, as últimas roupas, os últimos utensílios que esses moradores estão tirando daqui. Como é que está sendo essa retirada? Os senhores receberam algum tipo de apoio? Não, até agora nada. Nenhum apoio? Nenhum. Até agora eu estou esperando, mas não estou sabendo. Por exemplo, esses móveis que o senhor está tirando, o senhor vai levar para onde? Estou levando lá por causa dos irmãos meus lá embaixo, do barraco dele lá embaixo. Tá, quer dizer que... saber como é que vai ficar aqui. Quer dizer, vai botar na casa do vizinho, seria isso? Isso. Tá legal, então. Muito obrigado. E outras pessoas também aqui tirando fogão, tirando roupas, enfim, a movimentação aqui é muito grande. Nós voltamos agora ao estúdio com você, Rodrigo Viana. Ok, obrigado, Cosme. O prefeito Paulo Maluf acompanhou a sua entrevista aí com os moradores. Prefeito, o que a prefeitura pode fazer no caso dessas pessoas que perderam tudo? Dá para colocar em algum alojamento provisório? Você viu o rapaz falando ali, prefeito, que vai ter que ficar na casa de um vizinho, os móveis vão estar ali na casa do vizinho. O que a prefeitura pode fazer? Olha, eu quero agradecer que eu levantei o problema e, por mera coincidência, quando eu levantei o problema, vocês estavam lá com um repórter na própria favela Real Parque. A primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, é salvar a vida. Ou seja, não adianta morar numa área de risco que está prestes a desabar. Veja o que aconteceu por descaso da prefeitura na gestão anterior na favela Nova República. Então, nós estamos aqui com os dados técnicos de que a infiltração de água naquela favela, que não tem as áreas de drenagem, corre o risco de desabar. Ainda ontem, o doutor Nieto Martins estava lá com a equipe da prefeitura e posso dizer, eu não quero desmentir o morador, pode ser que no caso dele em particular ele não foi atendido, mas as equipes da prefeitura estiveram lá ontem, estão lá hoje, pedindo não só as pessoas que se desalojem deste local, como nós temos alojamentos provisórios à disposição desta população. Agora, prefeito, para a gente encerrar, mudando um pouco de assunto, a questão dos fumantes. A Associação dos Restaurantes e dos Bares conseguiu aí uma liminar para que aquela decisão da prefeitura de proibir o cigarro nos bares e restaurantes não entrasse em vigor. A prefeitura vai recorrer dessa decisão, prefeito? Olha, em primeiro lugar, eu quero deixar muito bem claro à população de São Paulo. Nós estamos defendendo a saúde da população. Quero deixar muito bem claro que, segundo os últimos dados médicos vindos da Europa, dos Estados Unidos, 50% daqueles que estão fumando vão morrer em função exatamente de doenças contraídas pelo fumo. Agora, se alguém quer fumar na sua casa, pode. Se quiser fumar, por exemplo, na rua, no automóvel, no seu escritório, o que nós não desejamos é que as pessoas que fumem atrapalhem num restaurante as pessoas que não fumam. Por exemplo, no cinema ninguém fuma e a pessoa fica 2 horas sem fumar. Numa igreja, num culto evangélico, ninguém fuma e fica 1 hora sem fumar. Há que se perguntar por que num restaurante as pessoas devem atrapalhar o vizinho. De maneira que nós vamos recorrer e vamos continuar lutando para que a gente possa defender a saúde daqueles que não fumam e, por não fumarem, não querem fumar por tabela ao lado de alguém que está fumando. Prefeito, eu agradeço a participação do senhor aqui no Jornal da Cultura 60 Minutos, falando sobre as enchentes em São Paulo e também sobre essa questão dos cigarros. Boa tarde para o senhor e muito obrigado. Boa tarde. Agora, Madeleine Alves. Os secretários dos Transportes e Meio Ambiente de São Paulo e o prefeito de Cubatão fazem uma vistoria na Serra do Mar, na Baixada Santista. Eles querem retirar os moradores das áreas de risco para evitar tragédias por causa dos deslizamentos. São cerca de 22 mil pessoas vivendo em plena Serra do Mar, dentro de uma área de preservação ambiental.
Os bairros cota surgiram na década de 40, a partir dos alojamentos dos trabalhadores que vieram construir a rodovia Anchieta, que liga São Paulo ao litoral. Só que com o passar do tempo, nem todos encontraram outra alternativa de moradia. Na região da Baixada Santista, no seu todo, não tem tido locais para novas moradias. A população realmente não teve outra opção, em razão dos problemas sociais, de buscar uma habitação. Nos últimos 3 anos, o número de moradores aqui nos bairros cota aumentou em cerca de 6 mil pessoas. Hoje, essas pessoas vivem em condições precárias. Água potável, por exemplo, praticamente não existe. E o pior, durante os períodos de chuva prolongada, de chuva ininterrupta, essas famílias vivem também sob o risco de terem suas casas soterradas pelos deslizamentos de terra. Nós temos que identificar áreas, remover essa população e o que é mais importante é o seguinte, não permitir essa ocupação. Essa ocupação coloca em risco a população e nós não podemos mais admitir essa prática que tem sido realizada por vários governos. Veja daqui a pouco os estilistas paulistas. Pelo menos enquanto estiver valendo uma liminar conseguida pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de São Paulo contra a lei que proíbe o fumo. O prefeito Paulo Maluf só vai se manifestar depois que tiver conhecimento oficial da decisão da Justiça. Veja a seguir. Depois das enchentes, a leptospirose, 3 pessoas já morreram na capital. Muito boa tarde, Tramontina. Quais foram as verduras mais prejudicadas com essas chuvas? É a parte de folhagem, alface, repolho e outros produtos, mais folhagem e os legumes. E os preços já subiram aí na CEAGESP? Não, acredito que por enquanto não, mas o reflexo acho que é inevitável. E o senhor acha que deve subir quanto? Bom, tem produto, por exemplo, cenoura, alface, mandioquinha. Por exemplo, cenoura e mandioquinha não pode ser recolhido da plantação porque ela apodrece, ela fica melada. Então, vai ter reflexos principalmente nesses produtos. Então, mas o senhor acha que isso vai subir quanto? Quanto é que vai ficar mais caro para a dona de casa que vai na feira, que vai no sacolão fazer a compra? Deve chegar em média de 30% nesses produtos mais faltantes. 30%. Agora, frutas como melancia, abacaxi, outros produtos como cebola e batata também vão ficar mais caros ou os preços deverão se manter? Não, Tramontina, nessa parte deve manter. Sim. Agora, na enchente de sexta-feira, muita gente acabou levando aí do CEAGESP melancias e ficaram boiando naquela enchente, né? Não existe risco desses produtos serem vendidos nas ruas? O senhor não entendeu minha pergunta? O senhor está me ouvindo bem? Ok, nós tivemos um pequeno problema no áudio. Nós agradecemos a participação do presidente da CEAGESP e muito obrigado e boa tarde ao senhor. Rosângela. 3 pessoas morreram de leptospirose este ano na capital por causa das enchentes e a contaminação está aumentando. A Secretaria Municipal de Saúde informou que há 64 casos suspeitos e 12 já confirmados. E vale repetir a recomendação. Se você precisar mesmo entrar na enchente, proteja-se com botas e luvas. Se você sentir febre alta, vômito ou dores nas pernas, procure imediatamente um médico. O trecho de uma avenida na Vila Anastácio, região da Lapa, zona oeste da capital, está interditado por causa das chuvas. 2 caminhões já caíram no local, ninguém ficou ferido. Às 5 da manhã, 2 enormes buracos se abriram no asfalto na Avenida Ernesto Igel, altura do número 300. O trânsito está impedido. E a Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste da capital, está congestionada porque muitos caminhões fazem manobras na pista para escapar dos buracos. O movimento hoje no terminal rodoviário do Tietê está normal. Nas marginais o trânsito é lento, mas não está parado. E no São Paulo já, desta tarde, você ficou sabendo que centenas de famílias estão desabrigadas em todo o estado. Muitas escolas estão sem aulas porque estão servindo de alojamento para as famílias que perderam tudo. 3 pessoas morreram de leptospirose na capital por causa da enchente. E a meteorologia prevê mais chuva nos próximos dias. O São Paulo já volta logo mais com outras informações. Fique agora com as notícias do Jornal Hoje. Boa tarde. Boa tarde.
São Paulo Já. Oferecimento Cartão Banespa Visa. A vida inteira cabe aqui. SOS São Paulo. As chuvas que desabaram sobre São Paulo deixaram várias pessoas desabrigadas que necessitam de roupas, cobertores, colchonetes, remédios e alimentos. Mande a sua ajuda para Itapevi, Secretaria de Promoção Social, Praça Getúlio Vargas Centro, Taboão da Serra, Praça Miguel Ortega 43, Parque Assunção Centro, São Luís do Paraitinga, Praça Oswaldo Cruz 3 Centro, Embu, Praça do Embu Largo 21 de Abril, Araraquara, Secretaria de Promoção Social, Avenida Feijó 1033 Centro. Veja no jornal hoje, a enchente deixa ruas e avenidas de São Paulo cheias de buracos, provocando mais um dia de trânsito complicado. A Sunave decide fazer uma lista de preços dos prestadores de serviço para ajudar o consumidor. Uma salada deliciosa. Você vai aprender a receita da salada de melão, a fruta ideal para repor no organismo o potássio perdido com o suor. O Hoje começa daqui a 10 minutos. Até já! Interrompemos nossa programação para transmitir um pronunciamento. Para transmitir o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Não se faz uma nação sem cidadãos. E sem educação, não se forma um cidadão. 42 milhões de alunos, quase 350 mil escolas, 2 milhões de professores. O Brasil, o gigante dos números, ainda é pequeno na qualidade do ensino que oferece aos seus alunos. O Brasil investe 3,7% do seu PIB com o ensino, o mesmo que a Itália ou o Chile e mais que a Coreia ou a Espanha. Se por um lado existem professores querendo ensinar, alunos querendo aprender e escolas em número suficiente, por outro lado, o que falta é responsabilidade, atenção e participação dos governos, da sociedade e da própria comunidade escolar. De cada 100 alunos que entram na primeira série, menos de 50 completam o primeiro grau e só 28 completam o segundo. Desses 28, só 12 entram numa universidade. Os outros abandonaram a escola no meio do caminho, ou porque precisaram trabalhar muito cedo, ou porque foram desestimulados pela própria escola, barrados pela repetência. Metade dos alunos da primeira série repete o ano. E para completar o primeiro grau, eles ficam até 12 anos em média na escola, quando deveriam ficar apenas 8. Além do desperdício de dinheiro, isso gera um sentimento de fracasso e impotência no coração de quem está apenas começando a vida. Não há meias palavras. Quando a escola reprova 1 em cada 2 alunos na primeira série, quem está errada é a escola e não o aluno. Isso não significa dizer que a responsabilidade é apenas do professor. É preciso acabar com esse jogo de empurra em busca dos culpados e começar uma mobilização em busca das soluções. O governo vai fazer a sua parte e espera que você faça a sua. Educação é a saída para o Brasil. Portanto, a responsabilidade é de todos os brasileiros. A hora é agora. Acorda, Brasil. Está na hora da escola. Se nós quisermos fazer do Brasil um país mais justo e desenvolvido, precisamos garantir um ensino de boa qualidade para que as crianças tenham um bom aproveitamento, passem de ano e realmente aprendam. Educação de qualidade é a prioridade número 1 do meu governo. Para isso, a primeira providência é garantir que o dinheiro do governo federal para o ensino básico chegue diretamente, sem desperdícios nem desvios, a cada uma das 200 mil escolas da rede oficial. Assim, sobrarão mais recursos dos estados e municípios para melhorar o salário dos professores. Isto é muito importante. Em março, eu vou me reunir com todos os governadores para definir com eles uma política de prioridade total para a melhoria do ensino básico e uma atenção especial à valorização dos professores. A segunda providência é preparar os professores para que eles possam ensinar melhor. O governo federal tem um instrumento fabuloso para isto, que é a televisão educativa. Nós estamos criando um Sistema Nacional de Educação à Distância e vamos incentivar a instalação de um aparelho de TV em cada escola da rede oficial. O custo disso está ao alcance da maioria das comunidades.
Através desse sistema, os professores terão programas especiais de aperfeiçoamento e os estudantes terão programas para ilustrar as aulas e tornar o estudo mais interessante. A terceira providência é melhorar a qualidade do material didático. Todo ano, o governo federal compra 58 milhões de livros para fornecer aos estudantes. Só que a qualidade dos livros deixa a desejar e a distribuição costuma atrasar. O que nós estamos fazendo nesta área é organizar melhor o sistema do livro escolar para encomendar livros que atendam melhor às necessidades dos alunos e para que a partir do ano que vem não haja atraso na distribuição. A quarta providência é definir o conteúdo do ensino. As matérias que cada escola terá de ensinar obrigatoriamente em todos os estados, de norte a sul do Brasil, para que as nossas crianças tenham um ensino de boa qualidade. No mesmo dia em que eu reuni os governadores, o ministro da Educação vai reunir os secretários de Educação de todos os estados para estabelecer, junto com eles, esse currículo básico. A quinta providência é avaliar as escolas. Todo ano o Ministério da Educação vai aplicar testes em alunos de todo o Brasil. Não para aprovar ou para reprová-los, mas para ver se as escolas estão ensinando bem, verificar quais são os pontos fracos do ensino e premiar as escolas que apresentarem os melhores resultados. Como você vê, são providências simples, objetivas, mas que eu tenho certeza de que vão fazer muito pela melhoria da qualidade do ensino. É só ter perseverança e vontade de acertar. O governo precisa cumprir a sua parte, mas a educação é importante demais para ser uma preocupação só do governo. Ela tem que ser um objetivo de toda a sociedade. Os pais devem acompanhar e estimular o estudo dos filhos em casa e não se acanhar de pedir informações e participar da vida da escola. Afinal, são eles que pagam o ensino público através dos seus impostos. As pessoas com mais recursos, as empresas grandes e pequenas, também devem pensar no futuro do Brasil, assumindo a manutenção de uma ou mais escolas de sua vizinhança. Os meios de comunicação que mostram os problemas do sistema do ensino, e isso é bom, devem divulgar também as boas experiências que merecem incentivo. Prefeitos e vereadores precisam valorizar a educação, precisam também cuidar para que os recursos sejam bem aplicados. Se nós todos trabalharmos juntos, com amor, fazendo cada um a sua parte e confiando uns nos outros, eu tenho certeza de que nós seremos capazes de dar às nossas crianças um ensino que realmente as prepare para viver melhor, num Brasil melhor. Muito obrigado. Desface nesse momento, rede... Salvaram por pouco. Eu tava tão desesperada que eu tava mexendo a chave pra todo lugar e não abria. Aí eu não sei, foi Deus que me salvou, porque quando eu abri a porta eu saí correndo, o barranco já tava quase caindo em cima de mim. Hoje cedo, as pessoas só contavam com a ajuda dos vizinhos para retirar o que restou. Neste sobrado, a terra tomou conta de toda a cozinha. Nessa outra casa, o barranco também rolou sobre a cozinha e bloqueou os fundos da casa. E era justamente por aqui que as pessoas entravam. Agora, quem ficou dentro da casa tem que entrar usando essa cadeira. Põe o pé aqui e pula, que é o que essa senhora está fazendo. A senhora estava aqui na hora que o morro rolou? Na hora que nós estávamos no meu quarto, sabe? Nós estávamos lá no quarto, aí quando nós vimos aquele barulho que nós veio ver na cozinha o que era, aí o barranco já estava entrando na cozinha. No extremo leste da cidade, cerca de 1000 casas estão ilhadas neste loteamento clandestino do bairro de São Miguel Paulista. Os moradores ainda estão com água pela cintura e não tem como sair daqui. O rio Tietê, que ontem subiu 3,5 metros acima do nível, já baixou, mas a enchente de ontem continua complicando o trânsito. Carros e caminhões têm que desviar dos enormes buracos deixados pela água na pista. E desse jeito, os engarrafamentos não acabam nunca. Vamos ao vivo a São Paulo. O repórter Brito Júnior fala da CEAGESP, a maior central de abastecimento do país. Olha, William, alface, escarola e repolho. As verduras foram as maiores vítimas da enchente na área da agricultura. Com tanta chuva, a colheita na roça fica difícil. Com as estradas alagadas, os caminhões não conseguem chegar e a comercialização aqui no CEAGESP fica realmente prejudicada. Esse setor onde nós estamos agora, o setor de frutas, ficou debaixo d'água na sexta-feira. 2.000 toneladas de frutas, principalmente abacaxis e melancias, foram perdidas, um prejuízo de 3 milhões de reais. Mas agora está tudo normal. Essas frutas que estão aqui, olha a melancia vermelhinha, ó.
Elas chegaram do interior e são frutas realmente fresquinhas. Brito Júnior, de São Paulo. E a frente fria que está sobre São Paulo avança para outros estados, levando chuva para o Rio e Minas Gerais. De manhãzinha caiu tanta água sobre o Belo Horizonte que o dia custou a clarear. Os mineiros enfrentam essa perda. O melão é um deles, uma fruta que também é cheia de vitaminas. Hoje você vai ver algumas dicas para comprar uma fruta madurinha e vai aprender a fazer uma salada deliciosa. A receita vem do Rio Grande do Norte, que produz 80% da safra de melão do país. O plantio irrigado de 5 variedades da fruta garante colheita o ano inteiro. Até o final desta safra, em abril, vão ser produzidas 150 mil toneladas, 30% a mais que no ano passado. 1/3 da produção é exportado para os Estados Unidos e Europa. Depois, é claro, de passar por um rígido controle de qualidade. Os mesmos cuidados que a dona de casa deve ter na hora de escolher a fruta no supermercado. Ela tem que ver se o melão está bem amarelo. Ele também amarelo, ela tem que ver também que não está com fundo mole, certo? Segundo, ela tem que dar uma balançada, ver se não está com a semente solta. Ele estando com a semente solta, já está ficando praticamente passando do ponto de ser consumido. O melão é uma fruta riquíssima em nutrientes e vitaminas C e algumas do complexo B, que precisam ser consumidas todos os dias, já que o organismo não consegue armazená-las. O consumo de melão é importante também para repor as reservas de potássio. Esse mineral, eliminado no suor, estimula os músculos do coração e a função dos rins. O potássio do melão também tem o poder de regularizar a temperatura do corpo. Funciona como uma injeção de ânimo. Já deu para perceber que não existe fruta melhor para enfrentar o verão, na forma de suco ou até como refeição. Olha só, uma salada leve, mas muito nutritiva, que você vai aprender a fazer agora. Anote os ingredientes: 1 maço de acelga, meio melão espanhol, meio melão japonês, 2 maçãs, 300 gramas de uva Itália, meio vidro de cogumelos, 15 camarões grandes cozidos em água e sal. Para o molho, o sumo de 4 maracujás, salsinha, mostarda, vinagre, azeite, ervas de Provence, sal e pimenta. Misture a acelga cortada bem fininha com as frutas cortadas em bolinhas. Junte os cogumelos e os camarões partidos ao meio. Para fazer o molho, junte ao sumo do maracujá 2 colheres de chá de mostarda, 1 tampinha de vinagre, 2 de azeite, a salsinha, 1 pitada de ervas de Provence, sal e pimenta. Misture tudo e regue a salada. Aí é só desfrutar dessa delícia de verão. A gente sabe, o amor pode ser capaz de mover montanhas. 20 anos, decidiu brindar a namorada com uma chuva de 5.000 pétalas de rosas e 1.500 cartões de amor sobrevoando a escola onde ela estuda. A menina Larissa, de 15 anos, recebeu a notícia num cantinho da sala de aula.